Ora, a proposta de orçamento do Estado está aprovada na generalidade e multiplicam-se as críticas ao documento. A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas diz que este orçamento compromete o futuro das crianças, sobretudo por aquilo que considera ser uma agressão fiscal às famílias. É nosso convidado Adelino Mendes, da Delegação do Porto, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Bom dia, bem-vindo. Ora, estas críticas à forma como o sistema fiscal não beneficia ou penaliza as famílias com mais filhos não são de hoje, mas elas agravam-se neste momento? Acima de tudo, desde há vários anos a esta parte, nos diversos orçamentos de Estado e com os diversos governos e variantes de governo, de facto, este tema não foi tido em grande relevância. Os orçamentos tipicamente são gravosos e maltratam fiscalmente as famílias. Maltratam os pais e as mães deste país que querem ter filhos e que já os têm. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Tente imaginar um casal com um rendimento de 1.000 euros mensal. Isto é o salário médio português. A partir do terceiro filho, o que sobra para cada boca lá para casa é menos do que aquilo que o Estado recebe em impostos dessa família. E isto é tanto mais grave quanto maior o número de bocas para alimentar. Se já numa boca é complicado, leia-se um filho, 2, a situação agrava-se, a partir do terceiro, quarto, quinto e por aí fora, começa a ser algo dramático, o que condiciona que as pessoas tenham filhos. E isso traduz-se hoje na taxa de natalidade em Portugal, que tem vindo sempre a decair e está-nos a lançar contra uma parede de falta de população a médio prazo. Não sei se faz sentido já discutir se precisamos de 1, 2 ou 3 autoestradas, porque qualquer dia elas vão se tornar zonas de pasto, porque não vai haver pessoas para as utilizar. Ainda hoje o Diário de Notícias dá conta de dados preocupantes sobre imigração. Portugal está a perder 41 jovens com menos de 20 anos por dia, tendo em conta que muitas famílias ou muitos casais já colocam a lógica financeira à frente da vontade de ter filhos. Tendo em conta que há gente nova também a fugir do país, poderá estar a própria sustentabilidade, a segurança social em causa? Obviamente que está. As famílias numerosas têm sido a solução, só que nós somos relativamente poucos para conseguir suprir as outras falhas. Por outro lado, as indicações que os diversos governos e os diversos orçamentos de Estado estão a dar à população são no sentido, por favor, não tenham filhos, porque se os tiverem, nós vamos ficar com a parte de leão e vamos deixar para cada um de vocês pequenas migalhas cada vez mais pequenas, quanto maior for o número de bocas para alimentar lá em casa. E repare, estávamos com 90 mil nascimentos o ano passado, 89 mil para ser preciso, uma situação absolutamente assustadora o ano passado, e este ano vamos bater outro recorde, tudo indica que vamos ter 80 mil nascimentos. Morrem mais do que aqueles que nascem, a médio prazo o país vai desertificar, vamos ficar sem população. E só para ter uma ideia, enquanto o Estado não valoriza a dimensão da família, ou seja, o orçamento não valoriza a dimensão da família, se uma família for pedir crédito a um banco, uma das primeiras perguntas que lhe fazem é quantas pessoas no agregado familiar. Ou seja, o banco e qualquer família percebe que quanto mais bocas tiver para alimentar, mais dramática se torna a situação. O que leva a que muitos se retraiam na sua livre escolha de ter filhos, porque estão a ser condicionados. De que forma é que este orçamento poderia ser mais benéfico para as famílias com mais filhos? Ou de que forma é que poderia ajudar um orçamento anual, poderia ajudar os portugueses a não terem esse peso em cima da cabeça na hora em que pensam aumentar a família? É aquilo que a Associação defende e o que parece de senso comum é simplesmente ter o IRS per capita. Significa o quê? Que é o IRS calculado pelo número de pessoas do agregado familiar. Por exemplo, são 2 a ganhar e são 2 a gastar. O IRS deveria ser calculado de uma maneira. São 2 a ganhar, mas se houver 5 filhos, ou 3 filhos, ou 2 filhos no casal, serão 4, 5, 7 ou 8 a gastar. E então o IRS, ou seja, o rendimento devia ser repartido por todos eles e só depois calculado o imposto. Ou seja, o imposto seria proporcionalmente mais baixo. De maneira que o que sobrava depois de pagar os impostos fosse o mesmo que a pessoa tivesse 1 filho, 2 filhos, 3 filhos ou 4 filhos. E os pais e as mães de Portugal facilmente entendem isso.
E como entendem, percebem, eu estou a ser fiscalmente maltratado, então eu vou-me inibir de ter os filhos que desejava. E nós estamos a condicionar fiscalmente a liberdade das pessoas, a liberdade dos pais e das mães de Portugal poderem continuar a fazer crescer a sua família. A médio prazo, vamos nos deparar com um país deserto. Eu faço esta pergunta até porque o Tribunal Constitucional está muito na moda, por assim dizer, mas há pelo menos esse despertar de consciência que há instâncias onde as pessoas podem recorrer. Este poderia ser um caso de justiça em Portugal elevado a uma instância superior? Acima de tudo, é um caso de cidadania em Portugal. Ou seja, os filhos das famílias numerosas, os filhos dos pais com muitos filhos, não podem ser, digamos assim, prejudicados face às pessoas que simplesmente não têm filhos e acima de tudo, porque este problema não é só um problema das famílias numerosas, é um problema de todas as famílias em Portugal. A partir de um filho, nós já notamos a penalização. 2, também, a situação como se vai agravando, digamos assim, vai inibindo que as pessoas tenham mais filhos. Portanto, acabamos por ter aqui um problema de cidadania em que, quanto maior o número de filhos, digamos, menos liberdade financeira eles têm, apesar dos pais continuarem a obter, neste caso que eu dei em termos de exemplo, os ditos 1.000 euros de rendimento mensal. Percebe? É complicado quando se está a entregar ao Estado mais do que aquilo que fica para cada boca ser alimentada lá em casa. E isso é mais grave a partir do 3º filho. Adelino Mendes, agradeço-lhe a presença neste Bom Dia Portugal. Obrigado, um bom dia para si.